Se não vai avançar, que também não regrida. Primeiro é manter como tá, para depois pensar se pode melhorar. Exato. E aí a gente vem, né, Tico, para essa militarização e política de drogas aí ultrapassada que a gente tem esse impacto no Brasil até hoje, né, cara? Cara, é uma mudança a nível federal, sim, mas é uma mudança a nível cultural, cara, porque há uma necessidade enorme da gente ultrapassar essa concepção de droga do ponto de vista tráfico e não droga enquanto um ser que é socialmente perene, né? A droga perpassa a nossa civilização há muito tempo. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Grow Power, Suruma Jardinagem, Armário Grow, Gorilla Microbes, Flower Mind, Cultiva Grow Shop, Future Harvest, Let's Indoor, Dona Florinda, Alternativa Ham. Isso aí, a gente vai direto pro nosso Giro da Ganja aqui, ó. E quando nesse exato momento chega para compor nossa bancada, nosso querido mestre Churu Ganja vem com nós. Salve, muito boa noite, Churu Ganja. Salve, salve, naturalmente que Ganja, grande Tico. Salve, salve, comunidade, povo do chat. Vamos para mais uma aqui, segundo, e vamos animar, porque é o seguinte: legaliza Trump! Legaliza Trump, será, Tico? É o tema do nosso Giro da Ganja de hoje, né? A gente vai repercutir um pouco as possibilidades do governo Trump agora, 4 anos aí. E, Tico, vamos analisar um pouco, né, cara? Porque o Trump, final do ano passado, já deu um indicativo ali, né? Inclusive, é o tema, ele manifestou esse apoio a reclassificar a cannabis, que vai do anexo 1 pro anexo 3, e isso já contempla o valor medicinal da planta e alivia a carga tributária para empresas do setor. Era um avanço nesse indicativo, né, Tico? Cara, o Trump tá movimentando o mundo, né? Hoje o Trump movimentou o mundo de novo, né? A sua eleição, desde a sua eleição, né, até a sua posse que acontece hoje, muita coisa já tem acontecido em virtude, né, dessa eleição já do Trump, e agora começa o mandato, e ao começar o mandato, as promessas têm que ser averiguadas, a gente tem que verificar se o que ele falou em campanha vai estar acontecendo. E aí a gente fez um pequeno entendimento, assim, do que esse cara representa para a cannabis mundial se as coisas mudarem lá nos Estados Unidos. Churu Ganja, se liga. A imprevisibilidade do Trump aí sobre muita coisa e sobre esse tema especificamente, né, e a divisão do Congresso lá também, que é dividido por essa questão, hein, Churu? Pode dar ruim também, não dá para saber cravar o que vai acontecer, né? É o seguinte, ou dá muito bom ou dá muito ruim. Por quê? Porque Câmara e Senado estão comandados pelos republicanos, ou seja, Trump tem maioria nas duas casas e tem maioria também na Suprema Corte. Então, assim, se ele quiser fazer um retrocesso, ele consegue com o apoio de todo mundo. Se ele quiser fazer um progresso, ele também consegue com o apoio de todo mundo. O quadro é esse, ô Tico. Ou todo mundo se dá bem, ou todo mundo se dá mal. Não vai ter meio termo. Impacto econômico, Tico, é um outro ponto que a gente pode pensar, né? Ali, por exemplo, essa inovação, né? Contribuir com a inovação na indústria, pensar ali em atrair novos investidores. Então, essa questão tem que também circular o social ali, como a gente vê estados, por exemplo, de Nova York, fazendo essa reparação histórica e tudo mais, né, cara? Eu acho que a gente precisa entender, né, que muita coisa foi prometida, né? O Trump, quando se submete de novo a essa eleição, ele falou que ia dar uma averiguada na questão da cannabis, como ele já tinha falado antes. Então tem aí uma possibilidade de movimento. O problema é que ele é muito imprevisível. E aí a gente não sabe, se ele vai conseguir cumprir isso, e não sabe, 2, se ele vai conseguir movimentar o mercado, porque uma das propostas do Trump é justamente facilitar o crédito para as empresas americanas conseguirem financiamento para projetos que têm a ver com a cannabis medicinal lá. Então, fazendo isso, movimenta muita coisa, cara. Aí o Tico foi no ponto, né? Esse histórico contraditório do Trump ali. O que a gente vê também, né, Churu? Pô, essa inconstância vai também refletir uma falta de compromisso ali com uma reforma mais abrangente. Ou seja, a gente viu no final do ano passado com essa posição dele no estado dele lá sobre a legalização da maconha, porque ele queria atrair voto de jovens, pessoas que já são pró-maconha, mesmo entre os republicanos, né, cara? Que ainda tem uma maioria contra, mas já é bem dividido, né? A gente não sabe, né? Ele é totalmente imprevisível. Vamos dizer assim, ele não tem vergonha nenhuma de voltar atrás, nem que seja em cima da hora. Se ele tiver um decreto pra assinar e der vontade de voltar atrás, ele achar que tem, ele volta. Ele não tem vergonha
vergonha nenhuma de voltar atrás. E quem não tem vergonha de voltar atrás, também não tem vergonha nenhuma de prometer. O que é que a gente entende? O que é que eu entendo, né? Dá um aqui de analista político, aqui professor Churu aqui de geopolítica. O que é que eu acho que pode acontecer? Ele está, na verdade, ele conquistou muitos votos de gente que votava nos democratas, né? Por isso que eles conseguiram tanto a maioria no legislativo como ele também, né? Como candidato. Então, se ele quiser, vamos dizer assim, consolidar a posição dele e, inclusive, até fazer um sucessor, é ideal manter esses votos que ele conseguiu ganhar das pessoas que votaram nos democratas. Talvez a maconha seja um dos caminhos, mas é uma das possibilidades. Porque, como eu falei, o caminho que ele escolher está aberto para ele, porque o Trump não tem oposição, nem no Congresso e nem na Suprema Corte. Exato, e é o que o velho diz aqui, né, Tico? Qual que é o caminho que ele vai? Pra onde tá a grana, né, cara? Com certeza, né? Com certeza, né, cara? A galera tá ligada. Aí eu tô na bola de cristal, né? Mas eu acredito que o Trump vai estar muito movimentando pautas sensíveis, né, dentro do seu governo. Ele vai estar olhando também para uma futura reeleição. Eu acho que vai ser um momento da gente entender uma guinada até de Ocidente. Como o Churu falou, como a faca e o queijo tá na mão dele, muita coisa pode mudar, mano. Exato. E como o mundo, né, e o Brasil não é diferente, Churu, tá na perspectiva, muita coisa do que acontece lá é puxado pra cá, o Gabriel fala uma coisa bacana, né, cara? A gente só fala de política interna, mas ele diz aqui, ó, gente do céu, com todo respeito, falta um pouco de entendimento de geopolítica, principalmente quando relacionado à política de drogas, né? Ele recomenda aqui, ó, o Xadrez Verbal, muito bom podcast, Petit Jornal e História Online aí, né? Eu acho que é importante, né, Churu, a gente entender esse movimento do mundo pra entender por que é proibido no Brasil e como que a gente pode mais rápido sair dessa loucura que a gente se encontra hoje nessa política de drogas, né? E compreender também a maconha pela perspectiva americana, que é diferente da perspectiva brasileira. Às vezes a gente mistura as coisas, acha que eles têm a mesma cabeça que a gente tem aqui, mas não é, né? É outra cultura, então você tem que procurar observar como eles entendem ali esse tema. E Trump, né? Ele veio do meio empresarial, ele vai fazer qualquer coisa que ele tenha lobby suficiente para sustentar as decisões. Então, se ele tiver como qualquer ideia que o partido em si não aprove ou não apoie, ele jamais vai se desgastar ali nas casas ali legislativas só porque ele quer bater o pé e marcar a posição dele. Então, quem vai decidir vai ser realmente Senado e Câmara, que é dominado pela maioria. Então, qualquer coisa que vá dividir o próprio partido dele, provavelmente ele não vai colocar ali adiante. Eu espero, já sendo mais otimista, que aquilo que já foi conquistado não regrida. Exato. Se não vai avançar, que também não regrida. Primeiro é manter como tá, para depois pensar se pode melhorar. Exato. E aí a gente vem, né, Tico, para essa militarização e política de drogas aí ultrapassada que a gente tem esse impacto no Brasil até hoje, né, cara? E isso reflete essa mentalidade proibicionista tosca, ultrapassada, né? E precisa de um aprimoramento nas leis, de onde que tá sendo focada essa verba gigante para repressão, né? Então, cara, é preciso ali uma mudança em nível federal para ter um valor maior também, né, cara? Cara, é uma mudança a nível federal, sim, mas é uma mudança a nível cultural, cara, porque há uma necessidade enorme da gente ultrapassar essa concepção de droga do ponto de vista do tráfico e não droga enquanto um ser que é socialmente perene, né? A droga perpassa a nossa civilização há muito tempo e a gente tá num momento que a gente não discute isso. Por que a gente não muda um pouco essa mentalidade? Por que a gente não trabalha leis, práticas de governos que pensem diferente a questão das drogas? Já é outro modelo, droga e saúde, né? Vamos vincular outra coisa à droga. O problema é que essa militarização, às vezes, não quer evoluir. Aí a gente tem que ficar, né, Churuganja? Falando. Não dá pra voltar, não voltaremos. Uma coisa que acontece lá e não acontece aqui no Brasil, eles não têm muito costume de fazer aglutinação de drogas. Então, quando eles falam mesmo de drogas, são essas drogas químicas, são essas drogas ali que entram, né, os opioides, né, sintéticos, que matam muita gente lá nos Estados Unidos, né, que é uma verdadeira epidemia. Eles não costumam fazer tanta aglutinação como a gente faz aqui no Brasil. Você vê um político em Brasília fazer papelão, a maconha que tá aí, olha só a Cracolândia, você coloca tudo na mesma frase, tá? Exato. Coisas que o político brasileiro faz que eles não fazem lá, né? Não que seja tão bom assim, mas assim, a gente consegue ser ainda pior que eles nessa questão do discurso de drogas, quando a gente quer pautar o assunto de forma séria, né? Exatamente, cara. E aí entra no que o Tico fez a síntese, né? Essa mudança tem que passar por uma mudança cultural e social, né, Tico? A gente vê, né, desde 2012 aqui a legalização
legalização da cannabis avançou em mais de 38 estados nos Estados Unidos, influenciando a postura política, né? Então, mas é preciso muita mudança ainda nesse sentido, e a gente já vê, né, um crescente apoio aí da população, pelo menos já é uma maioria ali, a questão medicinal já é unanimidade praticamente, mas até a questão do uso adulto, tipo, por conta de gerar renda, emprego, né, valores ali pro Estado, isso vai passando e a opinião pública vai ganhando força, e quando é maioria, né, cara, os políticos são pragmáticos e eles vão conforme o vento, né? Cara, na prática, o que precisa mudar é a concepção do que é a maconha. Se a gente tem um entendimento de que maconha é uma planta, aí você pode falar de autocultivo, isso abre portas para você questionar a origem e aí sim entender que o tráfico não seria algo, né, relevante, porque se você pudesse regulamentar de outras maneiras, isso iria diminuir ou acabar. Então, discutir a droga, né, a partir da sua essência é muito importante para que a gente consiga recolocar essa discussão do ponto de vista cultural e social. A nossa oficina 3 meses por 6 meses aí com a gente, você vai ficar o semestre inteiro, primeiro semestre de 2025, vai chegar naquele resultado, tá com toda essa bancada, toda quarta-feira, toda sexta-feira a gente se reúne e tem grupo no WhatsApp para você mandar dicas e dúvidas todo o tempo que você precisar ali, tem sempre alguém respondendo. No encontro a gente vai te ajudando a montar o plano de cultivo passo a passo, entendendo cada dinâmica, individualizando o olhar para você. Então vem com nós, vem fazer parte dessa família, vem ficar 6 meses com nós aí ainda no precinho. O trabalho é muito bonito, demanda muito tempo de cada um de nós aqui, né? Muito estudo, muita dedicação. Então, por justiça mesmo, a gente vai precisar aumentar esses valores agora. E merecido, galera. Quem acompanha aí sabe disso, né? Ali a gente consegue te dar aquele tete a tete ali, a evolução é garantida. Vem com nós, Thiago Reis. Meu, curso, nivela, né? É tudo, é assim, igual pra todo mundo. A oficina não. Ela é de acordo com as condições de cada um, o nível de cada um pra trabalhar e aí igualar todo mundo lá em cima. Não é na mediana, não. É todo mundo chegar no topo. É isso. Cada um tem o seu caminho pra chegar até o topo e o que a gente quer fazer ali na oficina é ajudar a cada membro a chegar no seu topo, né? No seu tempo, nas suas condições, do seu jeito.